Na manhã desta sexta-feira, dia 10 de janeiro, nós estivemos na Secretaria Municipal da Saúde para conversar com o secretário adjunto sobre a falta de insulinas no município. Durante a conversa, ele explicou o que ocasionou nesse incidente. Hoje a gente vive uma crise, eu diria sem precedentes, que já vem sendo anunciada desde 2023. A falta das insulinas já é algo que vem sendo sinalizado, principalmente pelos fabricantes, aqueles que são os principais fabricantes a nível mundial, onde a gente tem visto várias frentes, várias situações acontecendo simultaneamente que envolvem a questão de falta de insumo. Para os nossos telespectadores, eu gostaria de dizer que isso significa o quê? Está faltando matéria-prima, está faltando aqueles que podem fabricar esse tipo de material de saúde, medicamentos, afins, e nessa cadeia de produção, o que acontece? Isso tem exigido uma força-tarefa a nível mundial para tentar suprir essas faltas que vêm sendo sinalizadas desde 2023. A partir de meados do ano passado, isso se tornou algo crítico, o que realmente representou um desabastecimento quase que generalizado a nível de Brasil. E a gente pode dizer que houve um esforço de todos os entes governamentais, tanto municípios, estados e União, no sentido de traçar planos de ação para tentar não deixar que isso impactasse, ou pelo menos impactasse menos na saúde da população. Em Poços de Caldas, isso não foi diferente, Infelizmente, enfrentamos aí uma situação bastante crítica, estamos aqui recém assumindo uma função, trabalhando bastante, e assim que tomamos ciência dessa situação, há uma semana atrás, uma vez em Poçados, já traçamos aqui algumas estratégias para que a gente pudesse não deixar ou minimizar o impacto para a população. Só que é muito importante, Felipe, que fique claro, hoje, como está a situação da insulina em relação à responsabilidade dos entes. Às vezes, claro, o paciente não tem culpa, o sistema único de saúde ele é único. Ele é universal, mas, por outro lado, é importante saber que existem responsabilidades designadas dentro dele, onde a União, ou seja, o governo federal, é o responsável pela aquisição dessas insulinas, por exemplo. O Estado ele está diretamente relacionado na questão da distribuição, ou seja, na gestão desse estoque que é enviado pelo Ministério da Saúde. E os municípios na execução, principalmente da distribuição junto à população. E quando esse quantitativo é insuficiente, naturalmente, nós, enquanto município, não medimos esforços para tentar suprir de alguma outra forma, seja alternativa, desde que prevista em lei, naturalmente, para que a população não fique desassistida. Na entrevista, o Dr. Luiz Augusto também informou o número de pacientes que têm a diabetes na cidade e aqueles que precisam do medicamento. Nós estimamos que Poços de Caldas, isso a nível estatístico, isso é uma informação interessante, hoje com uma população que supera aí os 170 mil habitantes, a gente imagina que Poços deva ter pelo menos aí 17 mil diabéticos no mínimo, tá? Mas aqui é lógico, eu estou falando de diabéticos que não necessariamente dependem da insulina. Nós temos nesse grupo aqueles que são os chamados diabéticos do tipo 2, que são diabéticos que não necessariamente estão numa fase de dependência de insulina. E os diabéticos tipo 1, esses sim, que geralmente representam em torno de 9 a 11% dessa população, que são aqueles que não podem ficar sem insulina. São aqueles que já desenvolvem a doença em pouca idade e eles não têm como produzir insulina de outra maneira, ou seja, eles dependem totalmente da insulina que a gente fornece. Ele ainda apresentou também os projetos e planos de ação que a Secretaria tem tomado para que problemas como esse não voltem a acontecer. Uma das ações que a gente já incluiu na nossa pauta da primeira semana, praticamente, foi exatamente acelerar o processo de logística. Enquanto a gente dependeria de uma distribuição cuja responsabilidade seria 100% do Estado, nós colocamos já uma logística própria para que fosse buscar esses insumos, o que representou o acesso a essas insulinas com mais de uma semana de antecedência. Ou seja, colocamos como prioridade e já traçamos uma ação imediata que permitiu com que a gente buscasse esses insumos diretamente de Belo Horizonte. Situação essa que possivelmente, se não fosse assim, talvez a gente estaria ainda desabastecido desses insumos no caso das insulinas. Ele também destaca medidas preventivas para prevenir a diabetes. Hoje o diabetes mais comum é o diabetes do tipo 2, ou seja, é aquele que apesar da predisposição genética, ele pode ser prevenido com ações
de prevenção. Ou seja, você, uma vez nos assistindo, combatendo obesidade, praticando hábitos saudáveis de alimentação, atividade física, vocês podem retardar, mesmo tendo uma predisposição familiar, esse processo do desenvolvimento da doença. Com isso, não só você garante um tempo maior fora de qualquer necessidade de terapia medicamentosa, como também e principalmente a dependência de insulina no caso do diabetes tipo 2, onde você pode prevenir. Então essa, pessoal, é um alerta que eu faço de forma generalizada. Eu, enquanto clínico, especialista, trabalho muito com essa parte de promoção e prevenção, eu alerto a todos, né? Hoje vivemos num cenário mundial, um cenário onde a gente não vive só com as crises não previsíveis, como foi a questão da Covid-19. Veja bem, estamos vivendo uma crise de desabastecimento, fruto de questões que vão muito além da questão somente ambiental, da questão que foge muitas vezes do controle da nossa população. Então, assim, hoje não tem outro cenário melhor do que, de fato, a gente prevenir a doença para que a gente evite tamanha dependência do sistema e também da questão de insulina, no caso do diabético tipo 2. Felipe Giacomini para o Plantão 47.